Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Fala galera do canal Boleiros na Rede, eu sou Robson Abreu, você que está conectado com a gente aqui na nossa resenha pelo Instagram, pelo Facebook, você que verá depois também pelo YouTube, já peço que você se inscreva em todos os canais aí nossos e deixe seu like também, compartilha para geral, que hoje tem uma resenha muito bacana, resenha muito especial também, onde a gente, eu tava dizendo que eu ia aprender, mas antes de começar ele tava falando que a gente vai trocar informação, então eu espero trocar alguma coisa positiva também com o nosso professor. Mas Erasmo, primeiro, parabéns aí pelo aniversário de casamento, tá? Agradeço a Luciano ter te liberado a participar da live com a gente, e bom estar contigo mais uma vez, Erasmo. Fala, boleiros, aí o pessoal que tá na live aí, hoje tem aula, Robson, né? E aí o aluno aqui chegou, pô, vou me aprontar aqui rapidinho e tal. Chegou atrasado, hein, aluno? Pois é, rapaz, mas aí eu apanhei de tecnologia, né? Mas como o meu negócio é bola, então a tecnologia fica de lado, vamos ver se te impressiona o professor aí, Robson. Tá, foi por uma boa causa aqui também, hoje tu pode, tá? Chegar atrasado tu pode. A gente vai bater um papo hoje aqui com o nosso... Eu vou falar treinador, diretor técnico, é muita coisa, eu vou pedir até que ele se apresente. O Wilson Júnior, mais conhecido como Júnior, prazer estar falando contigo, Júnior, você direto dos Estados Unidos e separando esse tempo para bater esse papo conosco, Júnior, muito prazer. Cara, o prazer é meu e estar podendo fazer essa live com vocês aí, de passar um pouquinho, né, da experiência que a gente está tendo hoje aqui nos Estados Unidos, principalmente com o futebol feminino, né, que é o esporte principal das meninas nos Estados Unidos. É um prazer grande aí estar com vocês aí, um dia especial aí, né? Nosso amigo, felicitando aniversário de casamento. Acho que vai ser bom a gente até falar tudo agora, porque depois dessa hora acabou a liberdade. Tá certo. O Júnior, do que eu anotei, né, que a gente colocou na arte lá, eu vou pedir até que ele ajude pra gente com as siglas. Ele é diretor técnico, aí tem a sigla aqui, Júnior, FCSC de Rochester, Nova York. O que significa, por favor? Então, o que acontece? Eu tenho, teoricamente aqui, eu faço dois trabalhos. Um que é nesse clube, FCSC, e o outro que é no college, né, que é a universidade. O FCSC nada mais é do que um clube que a gente tem dentro do nosso guarda-chuva, né, o FCSC Stormers, que é o nome do primeiro clube. Ele tem embaixo desse guarda-chuva 6 ou 7 outros clubes da região em que a gente trabalha tudo dentro da mesma metodologia, dentro da mesma periodização de treinamento e dentro da mesma, como eu posso dizer assim, metodologia mesmo de trabalho. Tá? Então são vários clubes, alguns são da mesma cidade aqui que eu moro, outros são da cidade da região, tipo 30 milhas, uma faixa de 60 quilômetros de distância uma da outra, e que eles jogam a mesma liga da minha cidade. Entendeu? Então, um exemplo básico. Se de repente hoje o Robson está precisando de 2 jogadoras para jogar no time dele, mas você não tem essas jogadoras hoje para jogar dentro da categoria sub-15, tá? Todas essas meninas desses 6 clubes que estão envolvidos com a gente, elas estão matriculadas, registradas no FCSC. Então, se você precisar de uma jogadora, 2 jogadoras, essas jogadoras elas estão dentro desse guarda-chuva, e esse guarda-chuva eu posso abastecer para você jogadoras do jeito da categoria que você precisar. Isso foi uma forma que eu encontrei aqui, entre aspas, né, para a gente, um jeitinho brasileiro, para que a gente possa utilizar, entendeu, essas outras jogadoras se você não tem a jogadora no momento para você poder jogar. Tá? E nesse clube você é diretor técnico, né? Eu sou o responsável, no caso, eu tenho até alguns times que eu ajudo, que eu sou treinador, mas o meu maior trabalho é coordenar e tentar, essa é a principal palavra, tentar agregar dentro da cultura deles aqui o meu conhecimento, a minha experiência, o meu lado de treinador de futebol, né? Então,
é por aí. Eu faço os camps, eu organizo as palestras com os caras, tento passar a metodologia para eles, algo que às vezes entra por aqui, sai por aqui, mas é o que a gente tenta fazer, mostrar para eles não é uma realidade de futebol brasileiro, e sim eu tento mostrar para eles uma realidade global do futebol, sabe? As ideias que a gente tem de outros treinadores, dos bate-papos, e assim a gente tenta montar essa metodologia para eles. Então a minha responsabilidade é passar para eles e dar subsídio para esses caras deles trabalharem, entendeu? E já no Williams Smith College, você é o treinador? No Williams Smith College, essa é uma história muito legal, porque eu estou aqui há 6 anos e eu conheci esse projeto, né, a Williams Smith College, como outros colleges que eu conheci, na época que eu trabalhei no Brasil com a Clefer, com a empresa do Kleber Leite, e com o filho dele, o Clebinho. A gente fazia todos os camps da CBF, a gente recebia todas as pré-temporadas de algumas seleções do mundo, como foi a seleção da África do Sul em 2010, e outras seleções que já tiveram com a gente no Brasil, e eu conheci eles através desse projeto. E a gente teve um relacionamento muito estreito, e aí a gente começou a trabalhar. Eu vinha para cá de vez em quando fazer uns camps e alguma coisa, voltava, até que surgiu uma oportunidade para eu vir trabalhar aqui, e aí eu estou com eles até hoje. Já são 6 anos que eu estou lá. Eu faço parte do staff, mas no momento eu não posso ser considerado um head coach, né? A gente tem uma head coach que está lá simplesmente há mais de 36 anos no college. Isso é uma coisa que a gente pode um dia conversar sobre isso. 36 anos, é a mulher que mais tem vitórias dentro dos Estados Unidos, dentro do programa universitário. E, cara, é um college totalmente diferente, é um programa totalmente diferente, em que o sucesso é enorme, entendeu? Enorme. Só mesmo a gente começando a falar aqui, vocês vão ver que eu troquei totalmente o lado profissional, né, de futebol profissional, para essa situação, visando principalmente a estabilidade, a segurança dos meus filhos e da minha família. Então foi uma troca que eu fiz, graças a Deus foi muito boa, e não me arrependo, e hoje, se você me chamar para voltar a trabalhar no Brasil, eu não volto. Fala, Heraldo, tu ia fazer a proposta para ele, Heraldo? Teu time tá precisando de um diretor assim, Heraldo? Meu time é café pequeno. Eu ia falar assim, o seu Adenor, né? O nome do seu Adenor, de repente, né? Não sei, né? Mas, o Júnior... Rapaz, e aí como é que você começou com essa história de bola aí? Você tentou jogar bola, você foi jogador? Conta um pouquinho lá da sua origem. Então, eu, como toda criança, né, todo menino no Brasil, a minha família, nós éramos três filhos, eu e mais 2 gêmeos mais novos do que eu. Infelizmente, um dos mais novos, né, dos gêmeos, há 8 meses atrás ele faleceu com Covid aí no Brasil, era dentista, infelizmente. Mas, e a gente sempre teve incentivo do meu pai, que meu pai jogou, meu pai chegou a jogar, meu pai quando tinha 16 para 17 anos, ele jogava no Vasco, e ele fez prova para Barbacena, e na época ele passou para Barbacena, e ele optou para ir para Barbacena e seguir a carreira militar. Graças a Deus teve um sucesso muito grande como piloto, como militar, e ele continuou incentivando a gente a jogar sempre desde pequeno, e ele foi simplesmente um cara que foi referência na época dele. Meu pai, quando ele estava com 16 para 17 anos, ele ia subir para o profissional do Vasco, e ele optou para ir para Barbacena. O reserva do meu pai foi Almir Pernambuquinho. Então meu pai, quando saiu, abriu essa brecha para ele, e ele subiu, e eu tive sempre o incentivo dele. Graças a Deus ele nunca foi de influenciar, de gritar na beira do campo, muito pelo contrário, ele era um cara que todo mundo que conheceu ele do futebol, técnico pra caramba, meio campo com muita visão de jogo, e aí incentivava a gente. Desde pequeno a gente sempre jogou futebol, e aí quando a gente estava no Rio, porque ele era militar, a gente no Rio, e a gente foi morar em Copacabana, começamos no futebol de praia. Tô vendo aqui, falando aqui. Você era craque das areias. Então a gente começou no futebol de praia. Desde pequeno, a gente fundou o América do Lido, que é um time
de futebol de praia muito famoso, no qual eu fui um dos fundadores desse time, há mais de 40 e poucos anos atrás. Continua até hoje. A gente teve, recentemente, vários jogadores profissionais jogaram com a gente lá. São crias nossas, como Adalberto, João Cláudio do Bangu. A gente tem Rodrigo Souto. Todo esse pessoal aí são oriundos da nossa geração, no qual eu fiz parte do início disso aí. Então, desde pequeno, eu sempre tive essa situação. Cheguei a jogar e a treinar no Vasco, no time de júnior do Vasco, que até mesmo o próprio Lúcio, na época, jogava. Mas era um time que é altamente qualificado, eu era muito mais novo do que eles, e também tinha um outro problema. Eu faço aniversário dia 31 de dezembro, então eu perdia mais um ano também disso, e aí na época o professor Júlio César, que era o treinador e tal, ele tinha como opção outras pessoas e tal, e eu mais novo, eu acabei não ficando naquele grupo, e depois ainda fui treinar também no Flamengo, e aí no Flamengo o meu professor Paulo Azevedo, que foi meu professor na universidade, a mesma coisa, o time tinha 50 e tantos jogadores, que era concorrente na época do Vasco e Flamengo, e aí eu acabei entrando para a faculdade de Educação Física, e fui me enveredando pelo ramo da Educação Física, e em 1988, quando eu me formei, jogando futebol de praia, aqueles jogos de finais de ano que a gente tinha na praia com os profissionais, o meu time era o time do Chelsea Futebol Clube, que era o time do Edinho, do pessoal todo da praia. A gente, num jogo de final de ano, cara, eu trabalhava já nessa época com futebol profissional, trabalhava com o América de Três Rios, que eu, Pedrinho, Dirceu, o Pedro, inclusive, estava me marcando nesse jogo, eu sem querer, a bola veio ruim, eu para controlar a bola, eu tive que dar um lençol nele com o peito, e de voleio eu fiz um gol no Zé Carlos. Caramba. Não, eu brinco com ele que foi para consertar um passe mal feito. Aí eu tive que fazer uma jogada de futebol, e aí bati e fiz o gol. E logo depois disso, um primo meu que morava na Holanda, casado com uma holandesa, o filho do empresário estava lá, ele viu e falou: olha, eu tenho um time para você jogar, se você quiser, lá na Holanda e tal. Eu falei, beleza. O cara mandou passagem, tudo, eu fui, fiquei lá. Aí, nessa época, eu fiz um estágiozinho lá, brincando num time chamado Ajax. E aí, nessa época, eu tive o prazer de jogar e treinar com um cara chamado Marco Van Basten no ataque do Ajax. Só isso. O time tinha Rijkaard, Gullit, que geração, hein, cara? Vulter, esses caras todos aí. Eu tive essa experiência durante 3 meses. Mas eu não aguentei. De que posição? Qual posição? Eu jogava no meio, meio atacante. Sim. E aí eu não aguentei realmente. Saudade da cidade, do Brasil, saudade de tudo, saudade de feijão com arroz. E esse meu primo morava lá, eu peguei e resolvi vir embora, entendeu? E aí, quando cheguei no Brasil, graças a Deus eu torci o meu joelho, e aí eu tive ruptura do ligamento cruzado. E nessa brincadeira eu comecei a enveredar para esse lado, abri uma academia, tive uma academia 17 anos. Você tinha quantos anos quando aconteceu isso, do seu joelho? Quantos anos você tinha? Eu tinha 24 para 23, 23 para 24, por aí. E eu participei dessa evolução da técnica de cruzado, graças a Deus, depois com João Maurício Barreto, um grande ortopedista, eu consegui voltar a jogar. Mas é uma pequena trajetória, mas eu me enveredei pro lado do treinador. Robson, faleira. Aquele jogador, aquele holandês que jogou no Botafogo aí, foi reserva dele? Tal de Seedorf. Seedorf, Seedorf foi uma geração depois, né? O Seedorf, quando eu tava lá, ele ainda tava nas categorias de base. Isso, essa geração depois, Legal. Não é pouca coisa não, hein? Muito legal. Rodou muito, conheci. Não, e hoje, o senhor como diretor, como prof técnico, enfim, com todo o trabalho que você tem essa possibilidade de explicar, de contar essa experiência, o quanto você teve que lutar para chegar aonde chegou e as escolhas que você teve que fazer. Como você vê a geração de hoje, a geração principalmente do feminino? A gente vai chegar no feminino já, vou ainda fechar essa lacuna aqui do masculino. Como é que você vê a geração dos jovens hoje que estão querendo já enveredar no futebol e já querem, o importante para eles é já andar com carro de marca, com aquele cordãozão bonitão, com dinheiro no bolso por aí, e não se cuida profissionalmente, não cuida da sua vida, da sua família? Como é que o senhor tem visto essa geração atual aí?
Bom, eu acho o seguinte, o futebol, principalmente hoje em dia, né, a gente sabe, a tecnologia, tudo que hoje em dia proporciona, ela teve um avanço muito grande em todos os lugares do mundo. E antigamente, né, no caso com a gente trabalhava paralelamente o lado educacional, o lado muito educacional. Tá? Então a gente tinha vários jogadores que você tinha condição de o cara ter uma educação melhor. E hoje em dia, como você falou, o cara tem que optar. Ou ele vai trabalhar, ou ele vai jogar. Se ele trabalhar, ele não joga. Se ele jogar, ele não trabalha. Então, quer dizer, o terceiro tripé, que é o tripé da educação, ele nem entra nessa situação. Entendeu? Então fica muito difícil, é um gap muito grande você colocar na cabeça de uma criança que ela vê hoje na tecnologia o Neymar com um carro de $500 mil, que tem uma mansão de não sei quanto e tal, que aí ele vê o Neymar falar, então, vou dar um exemplo do Neymar, mas um jogador qualquer, o cara fala, Pinós foi, não sei o quê, entendeu? Choque, aí, pô, beleza e tal, quer dizer, ele sabe que a linguagem dele é a mesma do cara. Por que ele não pode ter a mesma situação que aquele cara tem? Entendeu? Então, o aspecto educacional, para mim, ele é o primordial hoje dentro dessa cadeia não funcionar realmente direito, entendeu? E aí chega ao ponto de estourar isso na camada superior, né? Até mesmo no lado do treinador. Né? A gente tem treinadores que não estão capacitados para estar onde estão. Entendeu? Não somente na parte tática, como cognitiva, como, entendeu, de domínio de grupo, lá for. A gente vê isso no mercado o tempo todo. Entendeu? Então, a minha preocupação, entendeu? Graças a Deus aqui eu consegui ver isso e a valorização disso, que é o lado do tripé educacional, entendeu? Do lado, no caso, esportivo, né? E a situação principalmente financeira, né? Que é o objetivo final de todos eles aí, que é, em alguns casos, no Brasil ou nos países menos desenvolvidos, que é a solução da família. Só registrar aqui o Rod Mac 33, eu não sei como ele chama. Ele está falando aqui que você foi um grande irmão que a vida deu para ele. Anteriormente ele falou que chute reto e curvo só você sabe dar também. Ele jogava ao seu lado na praia. Eu quero aprender isso também. Reto como é que e curvo é isso? Eu também quero entender. Eu também. Cara, isso aí é o seguinte, esse cara é um grande amigo. Ele fala isso porque teve um dia num torneio nosso de Master lá que eu falei pra ele, fica um instantinho que eu vou fazer um gol pra você e vim aqui te dar um beijo. Aí eu fiz um gol pra ele, dei um beijo nele, ele é grato por isso, mas é irmão. A situação da curva reta, né, que eles chamam, né, sabe? É que a gente na praia tem a facilidade de colocar um montinho na bola. Isso. E quando você bate nela no meio da bola, ou então no meio do pé, em alguns lugares, a bola ela toma uma direção diferente. Então ela vai do lado do outro. E além do que, né, tem o vento e as malandragens. Ela flutua, Entendeu? Que você, isso aí a gente aprende na vida. Isso aí não tem como ensinar. É a Jabulani de 2010 lá, da Copa do Mundo. Exatamente. A praia é direta, normal. Exatamente. Boleiros na Rede.